Senhor tem falado muito ao nosso coração acerca de adoração. Quais são as formas que nós temos de adorar o Senhor? Como que nós podemos adorar o Senhor? E se você esteve acompanhando ao longo deste dia, os irmãos trouxeram aqui diversas formas, diversas expressões de adoração. Shirley estava falando aqui sobre a gratidão. Que coisa mais linda é poder ter um coração grato. Como Deus admira um coração grato. E como Deus admira um coração adorador. Lá no livro de Salmos nós temos inúmeras oportunidades de ver o Senhor ordenando, como uma ordenança do Senhor: adorem. Não se você tiver afim, adore. Não se você tiver tempo, adore. Não se você não tiver outras prioridades, adore. Não é esse a suposição. É adore. Adore no imperativo, é uma ordenança para nós. Adore, mas sabe por que que Deus, Ele permitiu que na palavra, em especial no livro de Salmos, fosse dito tantas vezes adore? Porque Deus está nos ensinando através desse verbo no imperativo, adore, porque Ele está nos ensinando, adore, que grandes coisas vão acontecer. Adore, porque uma chave vai ser virada na sua vida. Adore, porque às vezes uma dificuldade que você tem vai ser vencida na adoração. E eu ainda pude pesquisar um pouco e ver que essa adoração, ela é seguida de música, sim. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no em alta voz, com alegres cânticos. É com música. É com música. Mas eu, há alguns anos atrás, tive uma experiência com Deus. Eu estava com fone de ouvido, fazendo uma caminhada. Na época eu estava bem fitness. Tem tempo já isso. E aí eu estava fazendo uma caminhada e a gente sempre tem as nossas músicas que a gente gosta mais, né? Todo mundo tem uma música que gosta mais, um louvor, uma adoração, uma música cristã que gosta, que ouve sempre. E eu estava empolgada naquela minha corrida com aquela música entoando. Eu não lembro qual era a música exatamente não, mas era uma música cristã, né? Música gospel, como as pessoas falam. E aí eu estava lá correndo minha corridinha. Eu calculava 30 minutos, né? Eu botava a quantidade de música necessária para eu terminar esses 30 minutos. E eu estava empolgada, cantando lá naquela corridinha. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: cuidado com essa música. Eu fiquei tão assustado porque eu senti naquele momento que eu precisava repensar o que eu estava ouvindo. Era uma música cristã, né? E Deus falou para mim: cuidado com a música. Fiz: Deus, como assim? Eu agora fiquei sem entender. E eu fiquei pensando sobre aquilo várias vezes. E eu entendi que Deus não estava falando comigo: cuidado com essa música, mas cuidado com a música, de uma forma generalizada. Deus estava falando para mim: cuidado com a música, porque a música é um dos grandes instrumentos de prazer momentâneo do homem. Prazer momentâneo. E você vai concordar comigo que tem músicas que geram na gente uma euforia, uma alegria. A gente ouve, né? Dá uma alegria. Tem outras músicas que trazem paz. As músicas mexem com os nossos sentimentos, mexem com o nosso espírito. E é por isso que tantas pessoas se afastam de Deus, atraídos por músicas. Aqui e ali. E Deus falava para mim: cuidado com a música, porque mesmo ela sendo uma música de exaltação, de adoração, ela
traz um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, que quando eu fecho meus olhos, eu adoro. Aqui a gente fez isso, sabe? Esse momento aqui maravilhoso. Mas eu tenho algo a dizer a você. O que Deus estava falando para mim é que Ele não quer uma coisa momentânea. E pode ser que a música esteja atrapalhando a sua adoração. Pode ser que a música te cause uma falsa impressão de que você é um adorador. Pode ser que pelo fato de você ouvir frequentemente músicas, na sua casa você ouve, você sempre está aqui entregando a sua adoração a Deus no momento dessa música. Mas pode ser que a música, ao invés de estar te ajudando, pode estar te atrapalhando, pode estar nos atrapalhando. E eu vou clarear um pouquinho mais isso. Não fica triste comigo. Como é que pode, pastora? A senhora ministra de louvor está dizendo para a gente não ouvir mais música. Não é isso. Mas é porque o vínculo da música com a adoração é muito grande. A gente leu aqui que a ordenança vem e vem também através de música. Mas eu não sei se você consegue entender. E tem algumas vezes que não faz sentido a gente entoar umas canções e viver outras coisas. A gente entoou aqui tantas vezes agora nesse período de quarentena, a gente entoa: Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. A gente entoou. Mas eu quero te perguntar, faz sentido a gente declarar que a gente crê na provisão do Senhor através de uma canção e no outro dia a gente está preocupado com as coisas? Faz sentido a gente declarar que a gente não vive mais pela vista, mas vive pela fé, e de repente na segunda-feira ter atitudes que dizem que nós não temos fé? Faz sentido a gente declarar coisas fortes, porque são coisas muito fortes que a gente declara com a música. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Vocês acham que faz sentido a gente declarar tanto que vive pela fé e andar ansioso? E andar ansioso no outro dia, e andar preocupado, em querer saber. Há uma necessidade no ser humano de saber o dia de amanhã, como é que vai ser. E isso nos diz que muitas vezes nós não vivemos pela fé. Muitas vezes nós deixamos a fé de lado. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã, ando ansioso com isso. E aí a gente vai totalmente contrário àquilo que a gente declara numa canção. A gente canta: creio que tu és a cura. Botei Leane no esparro hoje, mas não precisa me acompanhar. Eu não combinei nada com ela, mas na verdade eu só queria lembrar para você. Olha quantas canções nós declaramos. Creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. E a gente tem medo de morrer. Creio que tu és a cura, Jesus, mas eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Creio que tu és a cura, Jesus, mas toda hora eu vou lá no berço para ver se meu filho está respirando de verdade, se ele não morreu, se ele está vivo. Quem é mãe aqui já fez isso? De verdade. Quem já foi ver se o filho estava respirando? Meu Deus do céu. Primeiro filho, toda hora a gente vai ver se o menino está respirando. Você entende a discordância da nossa fala com aquilo que a gente vive? Isso se repete na nossa vida. Isso se repete porque quantos medos foram gerados em nós, medo de morrer, medo de perder as pessoas que nós amamos. O objetivo dessa noite não é falar do estado que nós estamos vivendo, é falar da nossa vida em geral. Mas quantas vezes você já teve medo, e muito medo? E eu ouvi
de um pastor, uma vez. Ele falou que o momento do louvor e da adoração, da equipe de adoração, o momento inicial do culto, era o momento que os crentes mais mentiam. Era o momento que o povo mais mentia, era no início do culto. Era muita mentira. Eu fiquei tão triste quando eu ouvi aquilo, tem muitos anos já. Mas depois eu parei para pensar, de fato, se a gente não entender aquilo que a gente canta e aquilo que a gente vive, a distância que existe entre isso, se a gente não fizer verdadeiramente dessas canções uma realidade na nossa vida, realmente nós estamos mentindo. Eu entrego a Ti todos os meus sonhos. Eu estou lembrando aqui de algumas músicas aleatórias assim, mas a verdade é que a gente já declarou tantas vezes coisas que nós não vivemos. Mas essa não é uma realidade na nossa vida, amém? Essa não é uma realidade na comunidade Esperança. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a gente quer cantar e a gente quer viver. Porque a gente quer ministrar e a gente quer ser ministrado por isso. E a gente quer viver isso de fato. A gente quer proferir e a gente quer viver. Nós estamos aqui como igreja para poder virar uma chave da adoração na nossa vida, onde as músicas que nós entoamos sejam de fato verdade na nossa vida. Sabe, a música, ela não tem o poder de levar você para ter uma vida de adoração, mas uma vida de adoração te faz cantar louvores. A música não tem o poder de nos levar a uma vida de adoração, mas a vida de adoração nos leva a declarar canções com verdade. O caminho é inverso. O caminho é inverso. Eu preciso ter uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Em consequência, eu acabo entoando louvores do meu jeito. E o que é uma vida de adoração? O que é ter uma vida de adoração? Eu queria deixar algumas perguntas para você, porque isso é uma experiência muito particular. É você e Deus, sabe? Eu não tenho como medir se você tem uma vida de adoração assim, sem ter uma convivência com você. Mas naturalmente na convivência a gente identifica adoradores por aí. Porque adoradores, eles chamam a nossa atenção. Eles chamam a nossa atenção porque eles exalam Jesus. Eles chamam a nossa atenção porque Jesus está em muitas falas dele. Em muitas falas dele, em mais de 70%, vamos dizer, daquilo que ele declara, tem Jesus no meio, tem Deus no meio, tem experiências com o Espírito Santo, tem a manifestação de Deus na fala da pessoa, no jeito da pessoa, na vida. Esses são os adoradores, mas eu preciso fazer algumas perguntas para a gente ir finalizando. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos em casa. Eu queria que você fizesse uma pergunta para si mesmo. Algumas perguntas para si mesmo. Deus é o centro da sua vida. Deus é o centro da sua vida. Ele está no centro. Deus, Ele é o primeiro da sua lista de prioridade. Jesus é o primeiro da sua lista. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Primeiro pensamento. Talvez você acorde por uma obrigação, o seu despertador toca e você não queria acordar. Mas será que você tem vontade de acordar para encontrar com Deus? Vontade de levantar da sua cama porque você tem um propósito de vida?
Porque você sabe que Deus traçou um destino para você. Você acorda para viver esse destino. Você levanta da sua cama com esse propósito de viver esse destino. Jesus ocupa os seus pensamentos. Quem mais ocupa os seus pensamentos? Pessoas que irritam você, pessoas que desagradam você. De repente aquela sua vizinha brigona, o seu parente que sempre está contra você. Quem mais? Qual é a pessoa que ocupa mais o seu pensamento? Será que é o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? Quem ocupa mais o seu pensamento? Quem vem sempre na sua mente? Quando você fecha os olhos, quem vem sempre na sua mente? Quem é? Quem é? Ter Deus como centro da nossa vida é tomar decisões em oração, é tomar decisões sabendo que Deus está dando um direcionamento na nossa vida. Sabe, ter Deus no centro da nossa vida é inclusive abrir mão de sonhos. Deus quer que você sonhe, Deus quer que você tenha muitos sonhos, mas esses sonhos também não podem ocupar o lugar de Deus. Nem os nossos sonhos têm direito de ocupar os nossos pensamentos mais do que o Senhor. Quando Deus é o centro da vida da pessoa, ela começa a ser motivado pelo Espírito Santo. Ela começa a mover de uma maneira diferente. Ela começa a viver coisas que ela nunca imaginou viver. Porque ela começa a perceber que as suas principais características estão sendo deixadas de lado. E talvez você tenha passado a sua vida dizendo: ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou estressado mesmo. Ou eu sou tímida e eu sou tímida. Ah, quando eu vejo Deus começar a tirar as características principais da pessoa, quando eu vejo Deus apagar, como quem joga uma água no fogo, as principais características de uma pessoa e começa a dar a ela uma nova identidade, quando ela começa a ser revirada de cabeça para baixo, nem parece que sou eu mais, se fosse em outro tempo, eu talvez ficaria triste, mas hoje eu já não fico mais. Se fosse em outro tempo, eu ficaria abatido. Se fosse em outro tempo, eu brigaria até o fim. Mas hoje eu não quero mais ter razão. Eu quero ter o Deus da razão. Eu quero ter esse Deus. Sabe quando eu vejo Deus reformar uma pessoa de dentro para fora? Quando eu vejo Deus fazer isso, aí eu começo a ver, Deus está começando a ser o centro dessa vida. Deus está começando a ser o centro dessa vida. Oh Deus, quando aquela pessoa tem um histórico de abuso na infância, quando aquela pessoa tem um histórico de uma vida de consagração a outros deuses, quando eu vejo Deus fazer isso com a vida da pessoa, e Deus começa a revirar, e Deus começa a tirar as maldições hereditárias, aquilo que estava encruado, aquilo que a pessoa não conseguia se libertar, mas Deus fez, e Deus começa a movimentar a vida da pessoa de uma maneira, e
E Deus começa a fazer de uma maneira, eu começo a ver o centro de Deus sendo estabelecido na vida. Eu começo a ver o centro de Deus estabelecido. Sabe aqui, hoje de manhã eu chorei, porque eu vi uma adolescente que tinha tudo para dar errado. Ela tinha tudo para dar errado. Ela tinha um destino traçado, um destino de morte, mas ela estava aqui. Ela deixou Deus ser o centro da vida dela. Ela deixou Deus ser o centro da vida dela. Eu vibrei, porque quando isso acontece, quando isso acontece, já era. Deus tomou a frente. Deus, seja o centro das nossas vidas. Nós queremos te adorar com verdade. Nós queremos te adorar com verdade. E Deus tem um destino para você, querido. O destino principal de Deus para a sua vida é ser o centro da sua vida. O destino principal da sua vida é ser o centro da sua vida. Não fique procurando outro destino, porque o destino principal é esse. E aí muitas coisas vão acontecer. Essa tarde você vai deixar um Isaac para Deus. Você vai consagrar aquele e falar assim: Deus, o meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Eu quero te dar ele igual Abraão fez com seu filho. Deus, a minha família é mais importante para mim. Você vai dar esse Isaac para Deus. Deus, eu sou muito importante para mim. Eu sou a primeira da minha lista. Primeiro eu penso em mim. Você vai dar esse Isaac para Jesus hoje. Vamos ficar de pé. Mas eu queria que você levantasse já entregando a Deus esse Isaac. Deus vai colocar no seu coração aquilo que você precisa entregar para Ele ser o centro da sua vida. Aquilo que você, os móveis vão ser arrastados. Os móveis vão ser arrastados. Porque agora Deus vai passar na frente. Deus, Tu és o centro. Começa a dizer ao Senhor que Ele é o centro da sua vida. E eu queria orar por você. Coloca a mão no seu coração. Começa a dizer: Deus, Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida, Jesus. Me perdoa quando eu te botei lá atrás. Começa a pedir perdão a Deus aí. Me perdoa quando botei o Senhor lá atrás. Me perdoa quando eu não priorizei o Senhor. Não priorizei o Senhor. Quando o Senhor estava no final da minha lista. Mas hoje eu te coloco como primeiro. Eu te coloco como primeiro. Faz essa oração aí, querido. Coloca Deus como centro da sua vida hoje. Se você quer aceitar Jesus, faça isso agora. Faça isso agora, nos procure, diga: eu quero aceitar Jesus. Você pode fazer isso através da internet também. Se você quer aceitar Jesus, se você quer colocar Ele como centro, se você já cansou de agir com as suas próprias mãos, se você quer tomar essa decisão, faça isso agora. Ou se você já fez uma escolha por Jesus e se afastou, é tempo de você voltar. Faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora. O ambiente é esse, o momento é esse, a hora é agora, 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 a hora é agora. É o tempo que Deus determinou para isso, o tempo que Deus te atraiu. Faça isso agora. A atmosfera já